que a gente vem entendendo. Eu vou aproveitar aqui a presença do Dr. Rolo com a gente, acionar nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, que aliás acompanhou aí de perto a exaustiva sessão de ontem e certamente deve estar cansado de ouvir tanto juridiquês, os termos em latim que o Dr. Rolo trouxe pra gente aqui. Zé, vamos lá, quantos por cento do voto da Rosa Weber você entendeu? Conta pra gente. Bom dia. Eu entendi quando ela disse muito obrigada, senhora presidente. Olha, Edgar, eu sou acostumado a esses votos aqui longos, né? E aprendi também que a gente não pode inicialmente ir cantando o voto do ministro, porque existem técnicas. Na verdade, já houve um debate muito Vamos tentar. Ô Zé, espera só um pouquinho, Zé, que tá ruim o áudio. A gente vai tentar a conexão novamente para ouvir o Zé Maria. Fala, Vini. Queria fazer uma pergunta pro Dr. Rolo também, porque ele falou aí do processo aí de eleição, né, dos recursos que a defesa do Lula pode tentar aí em caso de eleição. E em caso da prisão agora, depois dessa decisão do STF, tem alguma coisa ainda que a defesa do Lula pode fazer para reverter essa decisão, para tentar fazer com que ele não seja preso ainda pela justiça? E a ordem sairia de quem? Quem é que vai dar a ordem? Então, Vini, o que acontece? A partir do momento em que houve julgamento dos embargos de declaração, a rigor já pode ter o cumprimento da decisão pelo TRF4, já pode determinar o cumprimento. Tem gente que está falando dos segundos embargos. Segundos embargos, para nenhum advogado funciona. Talvez funcione nesse caso específico, mas quando a gente entra com segundos embargos, esses embargos não são conhecidos e ou a gente entra com o recurso especial e recurso extraordinário ao mesmo tempo, ou acontece o decurso do prazo para recurso, acontece aquilo que a gente chama de trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Perde o prazo do recurso. Então, segundo os embargos, um negócio os embargos que... dos embargos, embargos, né? Dos embargos não existe, não tem aceitação na prática, eles são considerados o que a gente chama de procrastinatórios, né, para ganhar tempo, para embarrigar. Então, esses embargos aí, com certeza, não tem o condão de mudar a decisão e, muito provavelmente, se interpostos, vão ser rejeitados. Então, Vini, o que ele tem de opção aí? Entrar com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, entrar com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Esses recursos, em tese, podem mudar a decisão, só que também, quando a gente fala em STJ, em STF, em tribunais superiores, a gente fala que não pode haver a revisão dos fatos. Então, aqueles fatos que estão colocados no acórdão, se tem testemunha que falou que viu o Lula dentro do apartamento e etc., esses fatos eles não podem ser revistos. Então, o que pode mudar é o enquadramento jurídico, é alguma coisa difícil de acontecer. A gente viu ontem nos votos, falando das estatísticas dos julgamentos, dizendo que poucos são alterados tanto no STJ quanto no STF. Fala, ou seja, a gente tem visto a imprensa justamente mencionar esses embargos dos embargos. Dos traumas. A partir dessa negativa do habeas corpus pelo STF, também do STJ, agora, a partir de agora tá valendo. Qualquer dia pode ser dado uma canetada para que o Lula possa ser preso. Não falta mais nada. Agora, o que acontece? Já teve a decisão dos primeiros embargos, a rigor, já pode aí, parafraseando a hashtag de vocês aqui, aí pode partir para cima, né? Pode partir para cima já, porque, por exemplo, essa questão dos segundos embargos, vamos fazer uma analogia com os casos eleitorais. Por exemplo, Tonholi cassou o mandato do prefeito, publicou o acórdão do julgamento dos embargos, já manda a decisão para o juiz eleitoral para cumprir. Então, o que o TRF tem que fazer? Tem que mandar o acórdão do julgamento dos embargos de declaração para cumprir. Não tem que esperar segundos embargos, até porque, às vezes, tem terceiros embargos, mas a jurisprudência não admite nem segundos embargos e nem terceiros embargos. E o recurso especial e o recurso extraordinário não tem o que a gente chama de efeito suspensivo. Não suspendem o cumprimento do acórdão do TRF4. Será que o Lula vai pensar numa fuga? Porque devolveram o passaporte dele, né? Vai pensar no negócio de embaixada, alguma coisa do tipo? Embaixada é fácil, né? Mas eu acredito que não. Ele tá querendo se martirizar, né? Ele vai ser preso e vai se martirizar político, e etc. Eu acho que ele vai caminhar por esse lado.
Tem Daqui a mais. pouco a gente vai falar com o Zé, estamos tentando reconectar aí o Zé Maria Trindade. Tava no orelhão, Zé Maria. Fala, Tonholi. Não, doutor, eu me pergunto, o voto do ministro Barroso, ele falou longamente, eu até pensei que ele ia votar a favor do Lula, né? Ele falou longamente sobre a justiça que favorece os ricos e deixa os pobres, como disse bem na frase dele, o que é preso com uma pedra de crack ou um cigarro de maconha, fica o resto da vida na cadeia. A pergunta é simples, doutor. Um advogado que não seja um advogado famoso, ou seja um advogado de poucos recursos e que vá defender um depauperado, porque o depauperado não consegue chegar onde o Lula chegou, doutor? No mecanismo do direito, por que isso não acontece? Porque os processos são examinados conforme o caso, e esse caso é um caso de repercussão, tem excelentes advogados. Eu estava lá acompanhando o julgamento, falei, não, agora vai terminar. Aí o doutor Batóquio ia lá e pedia a palavra, formulava uma questão de ordem. Então, primeiro, advogados desta qualidade são poucos, né? Advogados dessa qualidade são poucos. E, infelizmente, por exemplo, eu estava ouvindo ontem falar de prisão por decisão final em segunda instância. Eu estava lembrando, na semana anterior teve lá a prisão, uma prisão cautelar para prestar depoimento. Isso agride muito mais a Constituição Federal, agride muito mais o devido processo legal do que a prisão em segunda instância. Então, Tonholi, o que acontece? Infelizmente, quando o advogado tem uma qualidade não tão boa e o caso não é um caso de tanta repercussão, o julgamento é diferente. Então, aquilo que o ministro Barroso falou de que tem gente presa que já devia ter sido solta e que o processo está lá perdido, o sujeito está esquecido dentro da cadeia e ninguém pede para ele então, ser solto. A metáfora da deusa Artemis que está na porta do STF com a venda nos olhos e as duas balanças é uma metáfora mesmo. Aquilo lá não acontece na realidade. Não acontece. Isso tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, faz diferença a qualidade, a combatividade do advogado, a diligência no acompanhamento do processo. Isso faz diferença e tem processo. Por exemplo, se você, Tonholi, for aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, você vai ver que nas sessões criminais julgam 250 processos por sessão. Ontem eles ficaram 11 horas julgando um processo. Isso não acontece em 99,99% dos casos. É só ir aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, numa Câmara Criminal, ver que eles julgam 250, 300 processos de uma vez só. Ok. Estamos na linha com o Zé Maria Trindade agora. Zé, você estava tentando explicar o quanto você havia entendido do discurso, né, do voto da Rosa Weber, quantos por cento você tinha entendido do voto dela, mas a gente não entendeu porque a ligação estava ruim. Bom dia, agora vamos, Zé. Trindade? Tá difícil. Alô? Trindade, me ouve? Ô, Edgar, eu estive com ele lá em Brasília, conheci as nababescas instalações lá. Sim, da Jovem Pan. Vamos lá. Tonholi, quando o voto da Rosa Weber ficou claro, teve a intervenção ali, né, dos ministros Marco Aurélio Mello e o Ricardo Lewandowski, que foram pra cima dela, né? Conta um pouco desse momento pra gente, Tonholi, porque o voto é como você falou, né, o Tonholi mesmo citou, às vezes eles vão embasando esse voto e você acha que ele vai pra um caminho. Mas daí ele tá usando aquilo dentro da retórica para chegar onde ele deseja e desferir o voto. Tem essa confusão. E aí quando ela deixou claro, Tonholi, os caras foram para cima dela. Eu acho pelo seguinte, ela não estava deixando claro porque ela já tinha condenado, mandado para cadeia, condenados em segunda instância, no número de 58 pessoas. Ela estava embaçando. Quando ela começou a falar na semana passada que ela estava propensa a votar pelo Estatuto da Colegiabilidade, ou seja, pelo Estatuto da Maioria, sim, do plenário, e a gente estava com uma votação que sabia ser apertada, metade por metade. O que é ser colegial, né? Votar pela colegiabilidade quando você tem metade a favor e metade contra.
Então era uma grande incógnita, tanto que os jornais que fecharam ontem à noite, antes do término do julgamento, porque tinham que ser entregues por aviões às cidades de todo o Brasil, trazem que as manchetes são que Rosa Weber realmente decidiu sair do muro. Agora eu pergunto para o Dr. Rolo sobre a frase que o ministro Marco Aurélio Mello falou no fim do julgamento: venceu a estratégia, né? Que estratégia é essa, doutor Rolo? Então, o que acontece, Tonho, olha, é que tem duas ações declaratórias de constitucionalidade sobre esse tema da prisão em segunda instância para julgar lá. O ministro Marco Aurélio já liberou em dezembro de 2017, liberou essas duas ações para julgamento. Você tem duas ações, dois tipos de ação, vamos dizer assim. Uma ação que vale para todo mundo, que é essa ação declaratória de constitucionalidade, tem a ação específica do Lula, que é o habeas corpus. O habeas corpus só vale para o Lula. A ação declaratória de constitucionalidade vale para todas as pessoas a partir do momento em que ela for decidida. Tem o que a gente chama de efeito difuso, né? Vale para todas as pessoas. E o que acontece? Se colocasse, porque a tal da colegialidade que a ministra Rosa falou, significa que em 2016 o tribunal já assentou um posicionamento de que é possível, não é obrigatória, mas é possível a prisão a partir da condenação por 7-4, em segunda né, instância. Por 7-4. Aí o que aconteceu? Então a ministra Rosa Weber, desde então, está mantendo esta colegialidade. E ela disse ontem o seguinte: peraí, eu não vou rever num habeas corpus, porque isso não vale para todo mundo. Se for rever a decisão, eu tenho que rever no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade. Então, por que o ministro Marco Aurélio falou isso? Se coloca para votar antes essas declaratórias de constitucionalidade, poderia haver a revisão para todo mundo desse posicionamento, e aí a colegialidade da ministra Rosa Weber poderia modificar a partir desta decisão. Ou seja, o Lula sairia ganhando. Então, mas aí que tá, essas ações elas vão ser julgadas. O que a ministra presidente ontem explicou, a ministra Carmen Lúcia explicou, é que o habeas corpus tem prioridade de julgamento, tem que colocar antes, e é verdade, tem que colocar antes o habeas corpus para julgar, mas essas ADCs vão entrar na pauta daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 4 meses, não tem prazo para entrar, depende dela colocar, mas estão pressionando, vai colocar em julgamento, pode ser que essa decisão seja revista. Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor que o Lula esteja preso pela decisão de segunda instância. Pode acontecer com o julgamento dessas ADCs que não só ele seja solto, como todos que estejam em igual situação, estupradores, todos aqueles que foram mencionados. Só para ilustrar o que a gente está falando do voto da ministra Rosa Weber na sessão de ontem, ainda era uma incógnita e ficou provado na sessão de ontem que até para os colegas dela do Supremo Tribunal Federal, a posição dela qual seria, se a favor ou contra o habeas corpus do presidente Lula. Prova disso é um trecho que a gente separou aqui, que a gente vai conferir, que o voto dela já tinha demorado aproximadamente 20 minutos, ninguém entendia, ainda não estava claro para que lado ela ia. A frase que ela soltou, que foi decisiva, foi quando ela disse: porém, não fere me fugiu a palavra agora, a presunção de inocência. Quando ela falou essa frase, deixou claro que ela iria votar de acordo com o relator Edson Fachin, e aí 2 ministros se manifestaram, Marco Aurélio Mello e, na sequência, Ricardo Lewandowski, que são do time pró-Lula. Vamos ver? Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, ministro Marco Aurélio. E a apreciação dos pedidos formulados nas declaratórias de constitucionalidade fosse hoje, haveria maioria para deferir eliminar, ante a evolução do ministro Gilmar Mendes. E nós teríamos lá efeito vinculante. Exato. Agora, eu aplico horizontalmente as decisões do plenário, mesmo quando não tem efeito vinculante. É uma questão... Mas, Vossa Excelência me permite, então a Corte não pode evoluir jamais, porque fica vinculado a um precedente que foi tomado por uma maioria muito restrita, e quando a matéria é retomada para decisão em plenário, fica adstrita a uma decisão, a meu ver, tomada provisoriamente e ainda pendente de uma discussão mais ampla nas ADCs. Se este habeas fosse julgado no órgão fracionado
acionado, como seria normalmente, a ordem seria concedida. Ministro, A perplexidade é grande. a ministra Rosa Weber justificou muito bem, exatamente dentro da opinião dela. Então, pois é, acho que Vossa Excelência me permite, Usas até por interrompê-la. A troca de ideias é cabível. Então, muito prazer. Tem um tom professoral, muitas vezes, né? Ela falou, com muito prazer. Eu demorei muito no meu voto, então é normal que a cabeça se confunda, como quem diz. O senhor tá confuso, fica quietinho aí, deixa eu votar na minha. Ó, antes de passar pro outro ministro que a gente quer falar, que o Caio também preparou uma coisa pra gente, não é do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo, mudar voto na hora pelo argumento do colega. Isso não é uma coisa comum, ou acontece, Rô? Não, acontece, não é só no Supremo de Tribunal. Um ministro ouvir um discurso de outro e mudar o seu voto. A finalidade do julgamento colegiado é justamente essa, que as teses sejam colocadas e às vezes um que está pensando numa determinada posição muda de voto, só que também tem que ter um limite respeitoso desse convencimento. Entendi. Bom, na sessão de ontem, que rejeitou o habeas corpus do pedido por Lula, o ministro Gilmar Mendes fez duras críticas à imprensa e disse que o Supremo não pode se orientar pelo clamor popular. Caio, o ministro já está de volta a Lisboa? Pegou um jatinho? Mas que dúvida, né? Foi de carreira. Olha a foto aí, ô Brunão, solta pra gente. Essa foto que a gente tá vendo agora é do Facebook da economista Renata Barreto. Ela é uma economista que tem até uma notoriedade no ramo e tal. Ela tá participando hoje, ou vai participar, não sei ao certo, fala aí, Edgar. Eu tô reparando que essa poltrona não é de classe econômica não, né? Ah, você acha que o Gilmarzão vai encolher a perna ali? Vai correr o risco do passageiro da frente deitar e ele ter que se encolher? Tinha Wi-Fi no voo, cara? Ele ficou sabendo na hora a decisão, será? Pois é, né? Ah, provavelmente. Não, ele já tinha chegado, já tinha chego, né? Ah, não, desculpa. Porque é da Rosa Weber, eu tô falando, porque né? ele saiu à tarde, a decisão foi por volta da 1 da manhã. Enfim, Renata Barreto, ela é uma economista que vai participar hoje também em Lisboa de um evento. Uma colega de profissão dela estava indo ontem para Lisboa também, e nesse voo, na classe, claro, executiva, viu o Gilmarzão. Essa foto que a gente está vendo, você que está conosco pelo YouTube, é do Gilmar Mendes acomodando as coisas dele numa bela de uma poltrona que com certeza tem mais conforto do que a minha própria cama. E isso foi depois da votação. Ele estava em Lisboa, pegou um voo, chegou atrasado um pouquinho na sessão do Supremo Tribunal Federal, pela ordem de idade, de participação no Supremo Tribunal Federal. Ele seria o 8º ministro a votar. Ele pediu já em Lisboa mesmo para presidente do Supremo: Carmen Lúcia, eu vou ter que votar antes porque eu tenho que voltar rapidinho para Lisboa. Ela falou: bom, meu filho, não tem outro jeito, então já está dado desse jeito, pode votar. Ele foi o segundo a votar, votou depois do relator, e aí depois que ele votou, ele não esperou para ver mais nada, aí entrou no avião e aí foi tirada essa foto. Durante o voto dele, ele colocou a culpa na imprensa, como você anunciou no começo desse programa, em vários caos que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Ele colocou a culpa na imprensa citando alguns exemplos, dizendo que a imprensa é opressora, está incitando ódio e daí por diante. Lembra daquelas duas senhoras que trombaram com ele também em Lisboa, há 2 meses atrás? Quando elas falaram palavras de ódio contra ele, tal, filmaram com o celular, ele virou e falou: pô, aquela época o jornal O Globo colocou como manchete: olha, as senhoras hostilizaram Gilmar Mendes, o que você faria? Depois ele citou outra matéria de domingo, desse último domingo da Folha de São Paulo, mencionando as folgas em excesso. 88 dias. Exatamente, além dos sábados. E aí ele falou que ele não concorda com férias de 2 meses, né? Pois Mas aí o que com acontece? Os penduricalhos também não. O que acontece? Tá em Lisboa em semana normal, ele não concorda, mas tá indo, já foi, já Olha tá aqui. lá. E pelo Instituto IDP lá, que é o Instituto, particular dele. Sim. Olha, fala aí. Não, pode concluir, Caio. Citou o Jornal Nacional também, né, Citou Caio? o Jornal Nacional. O William Bonner, inclusive, ontem falou: olha, peraí, não foi a nossa intenção aqui achincalhar ninguém. O termo foi mídia opressiva. Mídia opressiva, é isso aí. É. Olha, fechou, Caio? Eu tenho um vídeo pra chamar pra gente Vai ver lá, essa parte vai lá ele... que o nosso tempo tá apertado. Eu queria uma última rapidinho. pergunta pro Dr. Rolo. Vamos ouvir a parte que ele põe a culpa na imprensa e fala: olha, se for pra ser assim, é melhor a gente deixar de existir. Vamos ver. Se nós tivermos que decidir causas como essa, porque a mídia quer este ou aquele resultado, é melhor nós nos demitirmos e irmos para casa. E veja que eu não sei o que é apreender o sentimento social. Não sei. É o sentimento da mídia
é o sentimento. Já à época, Pinheiro Machado falava que não havia opinião pública, senão opinião publicada. Eu não sei. É até bom saber. Mas se um tribunal for se curvar a isso, presidente, é melhor que ele desapareça. É melhor que ele deixe de existir. Aí. É melhor que ele deixe de existir, como quem fala, eu vou chamar minha mãe. Ele ficou bravo, ficou bravinho, colocou a culpa na imprensa como se fosse culpa da imprensa tudo isso que acontece e não as brigas que ele tem com o Luiz Roberto Barroso, as divergências que ele tem na própria opinião, a incoerência das votações o voto dele em 2016 e o voto dele agora, e agora voltou atrás e ontem durante o voto dele ele falou, não tem nada a ver com o Lula, só que de 2016 até agora ninguém tocava nesse assunto, nunca mais se falou sobre esse entendimento. Sim. Agora por causa do Lula voltou a tocar no assunto que vem me dizer que não tem nada a ver com o Lula. Peraí, então ele acredita no Papai Noel também, vai, Edgar? Infelizmente o nosso tempo tá aqui curto, mas eu queria deixar uma última pergunta pro Dr. Rolo, que se essa sessão de ontem que votou o habeas corpus e a sessão anterior também que votou pela prisão em segundo grau, em segunda instância, são coisas que podem trazer uma esperança no cidadão brasileiro em de que as coisas daqui pra frente vão ser diferentes e que os poderosos realmente, quem cometer crime independentemente de classe social, vai pro xadrez. Eu acho que para responder essa pergunta a gente precisa aguardar o julgamento das ADCs, porque se a gente tiver a revisão do entendimento do STF, aí vai voltar aquela questão de impunidade, prescrição e etc. Então eu vou pedir para responder a sua pergunta depois do julgamento das ADCs. Ô, doutor, não dá pra falar sobretudo isso, se esse julgamento for daqui a pouco, né, com essa mesma formação colocar para julgar semana que vem, a Rosa Weber vote que, por outro lado, como o ministro Marco Aurélio colocou, e esse entendimento da prisão em segunda instância seja revisto, e aí acontece embargos, desembargos, e aí muitos casos caem na prescrição e acontece a impunidade. Sem falar que o que foi dito ontem, de que a maioria dos casos não é apurada, mais de 90% dos casos, por exemplo, ver o caso da Marielle, aí que até hoje não se tem notícia de nada, então tem muito caso que fica sem solução. Por isso que a vontade soberana do povo deve continuar roncando nas ruas e nas urnas e também, nas urnas também. Doutor Arthur Rolo, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Morning Show. Doutor Rolo, o senhor está de partida para Lisboa ou não, tudo bem? Vou continuar trabalhando. Beleza.